Olá, amigos. Vamos continuar com o capítulo 12 do Evangelho de João. Vamos ler o texto. Jesus estava em Jerusalém, faltava algum tempo ainda para a festa da Páscoa, mas já muitos judeus estavam ali, estrangeiros, muita gente ali estava, porque estava para breve a Páscoa. E eles vinham a Jerusalém sempre que havia estas festas especiais, as tais festas que Deus tinha ordenado como sinais que apontavam para tempos assinalados que haveriam de acontecer. Jesus estava a falar, assim, uma oração profunda. E eu li uma parte e agora vou continuar no versículo 27. Então é Jesus a falar: A minha alma está agora conturbada. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: Eu o glorificarei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam: Um anjo falou-lhe. Jesus respondeu: Essa voz não ressoou para mim, mas para vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim, falava para indicar de que morte deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: Sabemos pela lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizes, é preciso que o Filho do Homem seja elevado. Quem é esse Filho do Homem? Jesus lhes disse: Por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não os apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Após ter dito isso, Jesus retirou-se e se ocultou deles. Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele, a fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías. Senhor, quem creu em vossa palavra e o braço do Senhor a quem foi revelado? Não podiam crer, porque, disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não compreenda e não se convertam, e eu não os curo. Isaías disse estas palavras, porque contemplou a sua glória e falou a respeito dele. Contudo, muitos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, pois amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. E Jesus clamou: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem seu juiz. A palavra que proferi é que o julgará no último dia. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse. Jesus já tinha dito isto várias vezes, não é? Ele falava o que o Pai lhe indicava que devia falar. Ele estava aqui para falar as palavras do Pai. Tal como agora o Espírito Santo está aqui e fala aquilo que está no coração do Pai. É a mesma coisa. Jesus sempre esteve aqui para nos levar ao Pai e o Espírito Santo também está aqui para nos levar ao Pai. E eles é o mistério, tal mistério do Elohim plural, que não é uma trindade, mas é uma família divina, que são Deus. Deus é assim. Ainda que, eu creio que ainda que Ele, na eternidade das eternidades, tenha sido um uno, Ele depois, com Ele é amor. Ele diferenciou-se assim nestas pessoas. Primeiro o Espírito e depois este Filho eterno, co-eterno e co-criador de Deus. É mesmo um mistério que não é assim tão estranho, nem tão difícil de entender, porque Ele, para que o compreendêssemos, espelhou a sua imagem e semelhança no homem e na família humana. Diz Paulo que é um mistério, que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, que é um mistério, mas em relação a Cristo e à Igreja. Mas é também em relação a esta divindade que se revelou a nós.
E Jesus aqui continua sempre a falar, esta parte é quase sempre Jesus a falar. Há aqui algo que parece estranho, diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Em Romanos 11 fala que o povo judeu foi em parte porque muitos creram, em parte os seus olhos foram cegos para que entrassem os gentios. Este povo judeu tinha como missão levar a Torá, a lei de Deus, às nações, e não o fez. Ficou ali fechado sobre si mesmo. E quando Jesus vem, Jesus também manda que este Evangelho das Boas Novas seja pregado a toda a criatura, a toda a nação. E parte do povo aqui, judeu, diz em Romanos 11 que foi endurecido. Muitos creram também. Isto aqui é um mistério. Paulo diz também, há estes termos, mistério, mesmo em relação a algumas coisas. Cristo é mistério, esta união entre Cristo e a Igreja é mistério, mas também este endurecimento do povo judeu também é mistério. Mas diz aqui que mesmo assim muitos creram. Alguns creram e não se manifestaram. Eu sei que mesmo aqui na sinagoga em Portugal, um amigo que frequenta me disse que há lá judeus na sinagoga aqui em Lisboa que creem no Messias, mas não manifestam. Aqui nesta altura também existiam essas pessoas que criam em Jesus, mas não manifestavam. Como diz aqui no texto, valorizavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O estar reconhecido pelos homens consideravam acima do reconhecimento de Deus, daquilo que Deus pensa. Ao contrário dos discípulos, que em Atos tem lá um texto onde diz que eles consideravam mais o que Deus pensava sobre eles do que o que os homens pensavam. Há pessoas que dizem que temos que obedecer às autoridades, mas nós só obedecemos às autoridades naquilo que não transgride o que Deus quer de nós. Nós não podemos obedecer às autoridades se elas nos obrigam a fazer coisas que são contra a nossa saúde, contra a nossa família, contra a nossa fé. E aqui, Jesus continua aqui: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas no Pai que me enviou. Então, sempre quando nós levamos Jesus às pessoas, é o caminho que aponta para o Pai, o único caminho. Jesus disse lá em João 14,6, vamos chegar lá daqui a umas semanas, ele é o único caminho. Jesus aqui aponta sempre para o Pai, revela o Pai. E ele aqui vai concluir: o seu mandamento é a vida eterna. Ele não veio para julgar, porque Jesus veio nesta sua primeira vinda como o Cordeiro Pascal, mas virá um dia como um juiz para julgar. Ele aqui diz que não vinha para julgar, porque esta primeira vinda não era para isso, era para salvar. E depois virá no dia, o grande dia do Senhor, quando ele regressar sobre a terra. Como está profetizado, ele não vai nascer outra vez. Ele já nasceu e morreu e ressuscitou. Ele não vai nascer outra vez. Portanto, aquele que se manifestar como Cristo, a segunda vez, não vai ser um homem conhecido aqui. O Cristo vai regressar. E todo olho o verá e todo olho saberá que é ele. Não haverá a mínima dúvida. Terminamos aqui o capítulo 12. Estamos a avançar agora já para aquele momento do cumprimento da missão de Jesus. Yeshua, aquele que realmente era um judeu, ele é judeu, nascido da tribo de Judá, em Belém, Efrata, em Belém da Judeia, e que voltará. Até ao próximo vídeo.